E aí, gente, era nem isso aqui. Essa é a aula 21 do nosso curso sobre inteligência artificial. Hoje a gente vai falar sobre imagens, né? Com GANs e Stable Diffusion, né? Que provavelmente você vê bastante no Instagram, no YouTube. Várias coisas com relação a isso. E até tem sido usado por empresas também de design para fazer designs de uma forma diferente. Então, o primeiro paper é sobre Style Transfer GANs. Então, se você já viu o vídeo anterior, até comenta que você veja de novo se você não viu. Não, se você viu e não lembra de como o GANs funciona, eu vou até falar um pouco aqui, mas não com detalhes. O Style Transfer GANs é para você transferir características de uma imagem para outra imagem. Aí você vai usar aquele mesmo sistema do gerador e discriminador, só que tentando transferir características de uma imagem para outra, né? Então, a gente tem aqui a imagem falsa e a imagem real, que vão ser nossos dados. E cada vez mais o sistema vai gerar imagens cada vez mais reais. Então, obviamente, essa daqui tá mais horrível do que essa daqui, por exemplo. Até ficar igual a da direita, né? Ao longo do tempo. Então, até o momento que o sistema fica tão bom que o real... Que o falso, na verdade, porque aqui vai ser falso, por exemplo. Não vai ser... Vai ter como discernir. Até um ser humano não vai conseguir discernir com facilidade se é real ou não, né? Eu creio que o GANs tem muita dificuldade em mãos, por exemplo. Pra quem estuda desenho sabe que mãos é mais difícil de desenhar. Tem coisas que pra IA é mais difícil do que faces, por exemplo. Que é a primeira coisa que você aprende a desenho. Então tem várias coisas que a gente vê que são mais difíceis pra nós, humanamente, e que a gente pode definir também como difíceis computacionalmente por uma inteligência artificial, né? Eu, por exemplo, eu estudei desenho por bastante tempo e mão sempre foi um problema. Pé também, né? Proporção de rosto e tal. Expressões faciais também é uma coisa complexa. A gente pode assumir uma complexidade computacional com relação a isso, né? Bom, recap sobre GANs. Você tem aqui o input randômico, o gerador das imagens falsas, que vai criar esse sample, as imagens reais, e aí você tem o discriminador, que vai tentar saber se é uma imagem falsa ou não. E vai ter a função de perda com relação a isso, né? Opa. Então, aqui a gente não vai mostrar com detalhes. Nesse paper eles mostram só alguns conceitos. Que você tem a minimização do gerador, que é o que gera as imagens falsas randomicamente, colocando parâmetros randômicos na imagem. No início vai começar feio pra caramba, né? Até ficar cada vez mais real. E aí você tem a maximização do discriminador. Que o que ele quer maximizar, né? Ele quer maximizar a capacidade de saber se as imagens que o gerador está criando são corretas ou não. Enquanto o gerador, ele vai tentar minimizar o erro com relação ao seu sistema continuamente, né? Ele vai querer melhorar, atualizar. Porque o que tem que mudar é o gerador. O discriminador tem que perder no fim. Ele tem que chegar num ponto que ele não consegue discernir o falso do real, assim como nós. Eles têm outra equação, eles vão usar log likelihood, né? Que é um termo probabilístico que a gente viu anteriormente. Então aqui a gente tem o gerador, o discriminador, o logaritmo com relação ao discriminador e com relação aos dois. E é uma distribuição de probabilidade, né? O valor esperado com relação aos dados e o que foi gerado pelo sistema, né? Que é esse Z aqui, que é chamado de noise, né? Então você vai ter os seus dados e o que foi gerado artificialmente, uma distribuição probabilística sobre isso, né? Bom, esse é um exemplo da estrutura com pré-training com ImageNet, aqui relacionado a bedrooms, que é camas, né? São vários exemplos aí com teste com pré-treino de grandes imagens. Então aqui são bancos de dados, aí estimou o melhor modelo, e aí o sistema adaptado de GANs que eles usaram aqui nesse caso, né? Então, no geral você tem aqui o Transformers, é todo aquele modelo do BERT, né? Tem também tokens, né? Então você tem todo aquele sistema, por exemplo, ver aqui, que é de vetores, se não me engano, o K de keys, Q de carries. E aí você tem um sistema de entender segmentos da imagem, que é associado no Stable Diffusion, uma técnica específica, por exemplo, que a gente vai ver. E aí você tem todo o sistema de tentar entender seções dessa imagem, né? Você pode ver que
essas coisas que eles chamam de patches, né? Seções dessa imagem vão ser categorizadas de forma individual para depois ser encodificadas, depois decodificadas para virar, no caso, isso, né? Então essa imagem de um barco virou grayscale, né? Com um decoder, né? Que tirou as cores, no caso, né? E aí tem como você também usar várias coisas dentro desse sistema para melhorar ele, né? Como redes convolucionais também. Esse é um exemplo de uma aplicação na cosmologia, né? Para simulação de N-corpos. Então você tem aqui esses quadradinhos que são partes da imagem e criações de novas partes que são randômicas, né? Geradas artificialmente, falsas, entre aspas, né? Nesse caso, para gerar questões de mensuramento cosmológico, né? Não sei se é de radiação aqui necessariamente. Então aqui, por exemplo, o conteúdo da imagem, né? Uma representação dentro de um conjunto real com 3 dimensões. Então aqui também você tem o estilo da imagem. Então aqui você tem o conteúdo e o estilo da imagem que vai ser aplicado. E aí a gente tem essa projeção linear, que é o que a gente vê aqui, por exemplo. Projeção linear com relação a os elementos da imagem, que são esses patches, que são isso daqui. Essas seções da imagem. Tem uma forma específica de eles conseguirem fazer isso, né? E aí, eles pegam tudo isso e tentam meio que criar formas de você separar a imagem e conseguir construir novas seções dela, né? Vão ser fiéis ao original. Só que vão ser não iguais, né? Porque o objetivo do GANs não é criar uma coisa, uma cópia, né? Mas sim algo diferente, só que com base no original, né? Então aqui, por exemplo, são imagens reais e aqui as falsas, e pra mim não tem muita diferença, por exemplo. Talvez pra alguém que é da área de cosmologia veja diferença ou não. O ponto é que essas são artificiais da direita, né? Então aqui é um exemplo. Então tem os patches, tem uma resolução específica e você quer criar uma imagem inteira, não reproduzindo eles, mas criando seções deles que vão criar esse efeito aqui de uniformidade, né? Então aqui a gente tem o mesmo sistema dos tokens, né? Que a gente viu nos modelos de linguagem. Então é uma aplicação para outro tema, né? Para imagens aqui. Então tem os carries, que é o Q, né? O K é de keys, W são matrizes. Então a gente tem, por exemplo, grupos matriciais aqui, como esse WQ, que vão ser matrizes com relação a carries, que vão ser... a gente tem um banco de dados e você vai fazer uma busca nesse banco de dados com relação no contexto de linguagem, né? Aqui palavra, uma frase seria melhor para naquele contexto, né? Então, o garoto empurrou o muro. Vamos tirar o muro e falar o garoto empurrou, e aí o sistema de IA tem que preencher isso aí. No caso é preencher com imagens, né? Então mudou de palavras para imagens, é mais ou menos isso. Então aqui são todos os conjuntos matriciais. Esse P é de Positional Encoding, que vai ser relacionado aos patches em si. Então você tem cada patch, você tem a posição deles e a relação do que você quer construir com a imagem como um todo, né? Então é mais ou menos isso. E você tem a soma de toda essa estrutura com todos esses elementos, né? Então você tem aqui a distância relativa entre os pixels da imagem, o conjunto matricial com relação a eles. Aqui é basicamente o transpose com relação às matrizes, né? É basicamente uma forma de você mudar a matriz para vetores, né? Conjunto de vetores em sequência. E aí a transposta desse conjunto matricial com outro conjunto. E isso eles vão fazer igual o cosseno com relação ao grupo de matrizes chaves e as matrizes que representam os patches, né? Então basicamente isso daqui é para você saber a posição dos quadradinhos ao longo do tempo. É isso. Parece complexo, mas esse é o foco, né? E esse cosseno é com relação a você conseguir saber a posição das coisas nesse sistema.
Então, aqui visualmente você tem aqui os patches, você tem aqui as representações de cada parte dessa imagem de um barco. Você quer fazer com que o sistema consiga pegar seções dessa imagem e entender o que está acontecendo, né? O que é essa imagem? Aqui é o exemplo com a tokenização que a gente viu antes, usando o BERT, né? Que a gente já viu anteriormente. E aqui o resultado. Então você tem aqui o estilo padrão e conteúdo que você quer colocar o estilo, e aí diversos tipos de modelos na mesma imagem, né? E por incrível que pareça, isso é uma das coisas mais, assim, conhecidas e usadas no Instagram, coisas do tipo pra... tem até, tipo, páginas no Instagram que eu vou mostrar que só tem coisas com relação a isso, né? A geração de imagens desse tipo, né? Então você consegue pegar uma imagem e colocar o estilo dentro de outro contexto, de outra imagem. Então você tem essa ponte, uma pintura aqui do relação a medo, esqueci de quem é, e aí você tem a aplicação em diversos modelos, né? Alguns saindo melhores do que outros. É a mesma coisa que se pedir para um artista fazer a mesma coisa, né? Pega esse estilo de pintura e tenta pintar uma foto, por exemplo. Só que é de uma forma agora com um software, né? Esse é um exemplo do anime FOBR. Então é o Bleach no estilo anime dos anos 90, usando, no caso, o Stable Diffusion. Então, eles pegaram um banco de dados com relação a animes dos anos 90 e fizeram usando o mesmo estilo, né? Aí você tem aqui o mesmo site, do mesmo Instagram, né? Que é o Nerdling AI. Que é o Eder Ring dos anos 90, aqui em cima. Dá pra ver que o estilo é dos anos 90, no geral. E aqui é a Sakura com vários estilos, por exemplo. Em One Piece, Jujutsu no Kaisen e Jojo Bizarre Adventure, né? Então, a gente tem outro exemplo com vários personagens como o Mario, o cara do Red Dead Redemption, o cara do The Witcher, Sonic, usando o mesmo sistema. Então veja que toda essa parte de pesquisa acadêmica e inteligência artificial que fez possível gerar essas imagens com essa extrema qualidade, né? Então você pode ver que na época desse paper, 2018, a qualidade não era tão grande, não dava pra fazer coisas nesse nível aqui. Então esse nível chegou de muito mais avanços em muitos outros papers com relação a isso, né? Mas aqui foi um paper inicial nesse tema, né? Por exemplo. Aqui a gente tem, por exemplo, a imagem do Ichigo, a imagem do Zelda, e aqui você tem os dois juntos. Então você tem a imagem base que você quer mudar, perdão, a imagem base que você quer imprimir numa imagem, que vai ser o que vai mudar as coisas. E no caso isso pode ser feito em vários conjuntamente, né? No caso aqui o estilo é anos 90, por exemplo. Dá pra ser aplicado em várias imagens temáticas do Elden Ring, né? Tem aplicações também práticas para outros temas, eu não vou mostrar todos aqui. Esse é um exemplo na geografia, né? Então você tem uma imagem estilo Google Maps ou satélite, e você converte para outro tipo de imagem nesse tipo, uma expressão visual diferente, né? Como se fosse mapas. Aqui no estilo de mapas antigos, que é muito interessante. Então você tem uma forma de aplicar isso para outros contextos também. Tem um exemplo, por exemplo, em carros. Então você tem um sistema que, nesse caso, é para você reconhecer o carro onde ele está, que é muito usado por sistemas de carros autônomos, que a gente vai ver sobre posteriormente, né? Tem até um curso no Udacity sobre isso. E aqui, no caso, são os carros gerados pelo StyleGuns. Então, eles são falsos, né? E no banco de dados chamado LSAN, né? Aqui embaixo também. Então, basicamente, você está usando isso para gerar imagens artificiais, e depois você pode também imprimir o estilo desses carros em outros tipos de carros, por exemplo. E a estrutura que eles usam, nesse caso aqui, é redes convolucionais, né? De um sistema específico, para gerar o contexto aqui da GAN deles, né? Então você tem aqui Feed-Forward Neural Networks, e aí no caso redes convolucionais posteriormente, né? Então essa é a parte do GANs. Agora a gente vai para Stable Diffusion. Então
Esse paper, se não me engano, foi o que fundou Stable Diffusion. Dá pra ver que esse paper de 2022 também é recente. Então, Stable Diffusion também é chamado de Latent Diffusion Models, né? Ou modelo de difusão latente, né? A gente vai ver que ele é extremamente útil para esse tema, né? Então você tem aqui duas coisas sendo usadas, né? Que é compressão semântica das imagens e compressão perceptual com relação a essas imagens. E o objetivo é gerar um sistema probabilístico com relação à formatação dessas imagens, né? Os modelos de difusão adicionam ruído interativamente a uma imagem em uma cadeia de Markov. Lembra que cadeia de Markov tem a ver com os processos markovianos, né, que a gente viu anteriormente em Reinforcement Learning várias vezes. Mas é uma sequência de interações com relação a mudanças randômicas na imagem, né? Invertendo esse processo, um vetor de ruído Z, e esse Z que a gente vê em GANs, que a gente viu anteriormente, é gradualmente eliminado e transformado em uma imagem. Então, aqui a gente vê um exemplo. Então, vai dizer que estes modelos podem ser interpretados igualmente como os weights, né, de sequências, os autoencoders, que são assinados ao treinamento, para prever variantes aí sem os parâmetros randômicos, né? Então, aqui é o valor esperado do input com relação a uma questão probabilística, com relação a esse autoencoder, né? Tem a ver com o sistema em si, que é aqui, na verdade. Então, aqui são o input, aqui é o discriminador, e você vai ter o gerador das imagens usando esse tal de processo de difusão. O sistema é aquele sistema de tokens, né, que a gente viu. Então, as queries, as keys e os conjuntos de vetores que representam a associação dos tokens nesse sistema. A gente viu anteriormente para ser sendo usada na linguagem. Então, se queria, por exemplo, uma frase colocar a palavra certa naquele contexto. Aqui, no caso, vai ser usado para imagens, né? Então, qual patch de imagens a gente pode usar para formar a imagem, né? Então, no caso, vou pegar um exemplo aqui. Para formar a imagem da melhor forma, né? Então... E aqui você tem aqui a questão semântica de representação de mapeamento da imagem. E de todas as questões dos parâmetros com relação a ela, né? E a questão do texto, de você conseguir transformar um texto em imagem somente escrevendo, veio desse negócio do Stable Diffusion. Então aqui é um exemplo do próprio artigo de texto para imagem, usando o sistema deles, né? Então, por exemplo, um sinal de rua que está escrito Latent Diffusion, né? Que é o nome do sistema, né? Um zumbi no estilo Picasso, né? A zombie in the style of Picasso. Então, só com a descrição. Aqui a gente vê, por exemplo, a image of animal, half mouse, half octopus, né? Um animal meio rato, meio polvo, né? Aqui a gente vê um exemplo da segmentação da imagem. Tem vários algoritmos para fazer isso, né? E nesse caso, eles aplicaram isso para fazer uma imagem ter uma resolução maior. Então, você já vê sistemas de software fazendo isso, né? Tem como usar IA para criar sistemas para deixar uma imagem de uma forma mais simples e eficiente, né? Com uma resolução maior. Aqui, no caso, para 512 para 1024, né? Conseguir aumentar a resolução da imagem. Tem a questão de você usar esse sistema de IA para remoção de objetos, né? No caso, uma pessoa, remover da imagem automaticamente, que é muito útil para design e pode ser aplicado em softwares. Outro exemplo de texto para imagem, né? A oil painting of a latent space. Então, um espaço latente na questão de probabilidade. Uma pintura a óleo, né? E aqui a gente vê uma pintura épica de Gandalf the Black. O certo é The Grey, né? Depois The White. Do Senhor dos Anéis, né? Você pode ver que é bem, assim, interessante, né? Não é uma imagem incrível. Esse aqui é o nível anterior, né? Essa imagem de 2022. Hoje em dia já tá num nível muito maior. Mas no geral, os resultados já eram impressionantes, né? Acho que a gente vê hoje em 2024 é muito maior. Aqui é a sunset over a mountain range vector image, né? Então, uma imagem vetorial de um pôr do sol de uma montanha. Dá pra ver que ela é muito bem feita. Então, creio que hoje em dia, em vários contextos, essa geração de imagens através de texto é muito
interessante, tem aplicações para várias questões, né? Então, você não precisa mais contratar um artista, às vezes, para fazer uma capa de livro, porque você pode fazer com IA. E não tem nenhum problema, porque essa questão de você associar essa imagem, por exemplo, a ser criada com base na imagem de outros artistas, na verdade, não é assim que funciona a inteligência artificial. Do contexto de direito digital, você não pode afirmar isso, porque o sistema de IA aprendeu a criar a imagem. Ele não tá usando as imagens de outras pessoas para criar outra imagem. Ele aprendeu num corpo de imagens e agora consegue criar uma nova. Assim como na linguagem também. Ele aprende num corpo linguístico, assim como uma pessoa também aprende a ler lendo livros ou a desenhar copiando dos outros, para depois criar o seu próprio estilo, né? No desenho é muito comum isso. Eu copiava o exemplo do meu professor. Depois ele falava se estava bom ou não e tal. E aí eu tentava cada vez mais melhorar, tentar fazer de outros tipos de retratos, né? Aí depois foi pra aprender a fazer poses, né? Do corpo todo, que é mais difícil, enfim. Então eu creio que não tem nada a ver com cópia aqui no caso, né? Então a cat with a sword fighting a dragon, né? Um gato com uma espada lutando contra o dragão. Essa não ficou muito boa. Eu usei depois outro sistema. Que aqui no caso um gato lutando contra o dragão, dá pra ver que ficou bem melhor, né? Ficou bem bonita a imagem. Obviamente um artista teria muito mais liberdade de fazer a composição dessa imagem. Tem várias limitações de composição que poderiam deixar essa imagem mais interessante. Mas para fazer um sistema de rapidamente, entre aspas, de graça, que essa plataforma depois você tem que pagar, né? Já é bastante coisa, tipo uma capa de livro ou uma thumb de vídeo de YouTube. Eu já usei pra thumb de YouTube. E pra mim, funciona bem, né? Então, na thumb de YouTube, de fundo, né? Eu já usei algumas vezes. Um cachorro lutando contra um wyvern. Eu não sei se eu escrevi o wyvern errado, né? Por isso não apareceu um dragão. Que é um tipo de dragão, né? E dá pra ver que a imagem gerada foi essa. Então, veja o nível que chegou o Stable Diffusion, né? Ou GANs. Isso aqui você pode também usar Style Transfer com GANs, né? Mas olha o nível da criação da imagem que chegou, né? Até apenas com um texto, né? E usando o mesmo coisa que eu escrevi aqui, o sistema também interpretou sem o cachorro em si, um cachorro lutando contra um ser humano, né? E aqui contra uma menina. Mas dá pra ver que essa imagem de extrema qualidade, né? Então, há 2 anos atrás, ou um ano atrás, você nunca pensaria que isso aqui seria feito por uma inteligência artificial, né? Mas esse é o nível. E é tudo, como você viu, é tudo matemática, é tudo avanços com relação a modelo de linguagem e aplicação deles para imagens. Aqui um exemplo, a girl with a bikini fighting a dragon. Então dá pra ver que ficou bem... Só que a mão ficou atrás do dragão e não passou aqui. Aqui foi um erro, por exemplo. Na outra tá normal. Aqui também tem outro exemplo do gato lutando contra o dragão. E aqui a giant bank full of cats, né? Um banco enorme cheio de gatos. Eu fiz daqui pra uma thumb no podcast no YouTube, né? E ficou bom, na minha opinião. Mas eu usei outro. Aqui é um exemplo maior. Um exemplo que poderia ser usado para um livro, por exemplo. Uma pequena menina, né? Criança, loira, com um vestido azul. Aqui eu coloquei chorando, mas no caso não deu certo aqui. Eu não consegui ficar nesse estilo. Então, obviamente, foi um erro do sistema da IA, né? Que pode ser corrigido posteriormente. E aí, coloquei aqui uma árvore gigante com folhas vermelhas, né? E um céu vermelho, né? Com eclipse. Dá pra ver que não foi bem o que eu pedi, mas é uma imagem muito bem feita. Aqui foram outros exemplos usando outro estilo, né? Nesse daqui eu usei um estilo cartoon, que você pode escolher os estilos no sistema. Aqui eu usei um estilo mais realista. Aqui também. Mas dá pra ver que o estilo aqui é bem mais realista. Ficou bem bonito, né? Tem um sol e uma lua em cima, né? Que é estranho. Aqui tem 3 luas, por exemplo. Até de uma forma que é possível ser feita, né? Mas enfim. Dá pra ver que o nível com esse texto aqui, o que você pode ter de detalhes é só a sua criatividade, né? Então, eu creio que não tem
tem um problema alguém usar isso para livros. Eu pessoalmente não usaria, mas se alguém usar, eu creio que não é de nenhuma forma alguns argumentos que é plágio, mas plágio de quem? Porque o sistema de IA que tá criando a imagem do zero. Então, ele usou algoritmos de gradient descent para tentar melhorar o seu sistema, para gerar as imagens, vencer o discriminador, né? Conseguir criar essa imagem nesse nível. Mas seria idiotice dizer que a IA copiou de alguém. Alguém que diz isso não entende de inteligência artificial. Então, no geral é isso. A gente falou sobre GANs, né? Que é no contexto de Style Transfer, que é você transferir características de uma imagem para outra. E sobre Stable Diffusion, né? Especificamente da técnica de você transformar texto em imagem. Então era isso, até o próximo episódio.